apóstolos, muita gente conhece Pedro, João e Paulo, mas poucos sabem que depois deles, homens comuns, muitas vezes sem fama, levaram o evangelho com coragem, com sangue, com lágrimas e com fé. Vamos deixar a Bíblia e a história falarem. Depois que Paulo fundou igrejas em Filipos, Éfeso, Corinto, Tessalônica e outras, Timóteo assumiu parte do trabalho. Ele pastoreou a igreja em Éfeso. Ele foi um dos primeiros a continuar o legado de Paulo. Foi a ele que Paulo escreveu: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Tito também seguiu firme. Ele foi deixado em Creta para estabelecer presbíteros e organizar a igreja. Paulo confiava tanto nele que escreveu: por esta causa te deixei em Creta. Lucas, o médico amado, foi mais do que um companheiro. Ele registrou a história. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Mesmo não sendo um dos 12, Lucas foi uma das vozes mais importantes da história da igreja primitiva. Depois da geração apostólica surgiram nomes como Policarpo, discípulo direto de João. Policarpo foi queimado vivo por não negar a Cristo. Ignácio de Antioquia, outro discípulo de João, escreveu cartas que ainda existem hoje, falando de fé, perseguição e amor à verdade. Esses homens não pregaram por fama, não queriam multidões, eles queriam almas. A história mostra que, mesmo com a morte dos apóstolos, o fogo não apagou. O Espírito Santo continuou guiando a igreja. E os nomes que não aparecem na Bíblia aparecem no céu. Se você está ouvindo isso, é porque a chama ainda está acesa. Porque alguém antes de você não desistiu. Porque homens e mulheres anônimos entregaram a vida para que o Evangelho chegasse até aqui. E você? Vai continuar o que eles começaram? Se essa mensagem tocou em você, comenta aqui embaixo, diz de onde você está assistindo, compartilha com alguém e se inscreva no canal Deixa a Bíblia Falar. Porque aqui você aprende a Bíblia como ela é, sem invenção e sem distorção. Você sabia que depois da geração de Paulo, Pedro e João, surgiram verdadeiros guerreiros da fé, que o mundo tentou apagar, mas o céu registrou? Justino, o mártir, foi um dos primeiros a defender publicamente a fé cristã diante dos governantes romanos. Ele escreveu aos imperadores mostrando que os cristãos não eram criminosos, mas homens e mulheres que viviam em santidade. E por causa disso, ele foi decapitado. Irineu de Lyon, discípulo de Policarpo, combateu heresias, defendeu a doutrina da fé e foi um elo entre os apóstolos e a igreja futura. Ele dizia: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é ver Deus. O Tertuliano, outro nome esquecido por muitos, foi quem escreveu pela primeira vez a palavra Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para defender a doutrina bíblica contra os ataques da filosofia pagã. Ele dizia: o sangue dos mártires é a semente da igreja. A fé se espalhava pela Síria, pela África, pela Ásia Menor. Muitos missionários anônimos entravam nas vilas, nas prisões, nos desertos. Eles não tinham câmeras, não tinham microfones, mas tinham o poder de Deus. Eles não pregavam para curtidas. Eles não faziam show gospel. Eles, morrendo, ainda pregavam. Na Bíblia, Hebreus 11 já avisava: outros foram torturados, outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões, homens dos quais o mundo não era digno. E eu te pergunto, o mundo é digno de você hoje? Você tem carregado esse fogo como eles carregaram? Você tem orado como se o mundo dependesse da sua oração? A igreja primitiva não terminou em Atos 28. Ela continuou com gente cheia do Espírito, gente que não abaixava a cabeça para o império, gente que não negociava a verdade. E é essa chama que precisa acender de novo nos nossos púlpitos, nas nossas casas, nos nossos joelhos. Você não está aqui só para receber bênção. Você está aqui para continuar o que eles começaram. Não deixe o nome deles morrer no esquecimento. Você só está de pé hoje porque alguém, há 2000 anos, preferiu morrer a negar o nome de Jesus. Por isso, não saia sem comentar aqui embaixo: eu sou a continuação da igreja primitiva. Depois que os apóstolos morreram, muitos pensaram que o cristianismo ia acabar, mas foi justamente ali que ele mais cresceu. O Império Romano tentou apagar a fé no sangue, mas cada vez que matavam um cristão, outros 10 se convertiam. Cada vez que queimavam uma igreja, o povo orava mais. Surgiram tempos sômbrios, onde ser cristão era sentença de morte. Mas surgiram também testemunhos eternos de fidelidade. Perpétua, uma jovem de apenas 22 anos, foi morta num coliseu. Ela podia ter negado a fé para viver, mas ela disse: como posso negar aquele que me deu a vida eterna? Grávida, foi presa e morta com ela.
As duas entraram sorrindo no martírio, dizendo: a morte aqui é o começo da glória lá. O evangelho cruzou o deserto da Síria, atravessou as montanhas da Capadócia, entrou nas cavernas da África e os cristãos se escondiam nas catacumbas de Roma para cultuar em segredo. Sabe por quê? Porque a igreja verdadeira nunca foi feita de templos bonitos. Foi feita de homens e mulheres que preferiam morrer de joelhos a viver de pé negando a cruz. E sabe onde essa chama chegou? Chegou à Europa. Chegou às mãos de homens como John Wycliffe, Martinho Lutero, William Tyndale, que enfrentaram reis, papas, prisões, tudo para que a Bíblia voltasse para o povo. Foram perseguidos porque queriam que a Bíblia fosse lida em casa. Alguns foram queimados vivos com folhas das Escrituras amarradas no corpo. Mas nenhum deles negou o nome de Jesus. E com o tempo, missionários surgiram com um único clamor: aonde Cristo não foi anunciado, é para lá que eu vou. Foi assim que a palavra atravessou o oceano. E chegou no Brasil. Chegou com lágrimas, chegou com perseguição, chegou com missionários que desembarcaram nas praias com uma Bíblia na mão e nenhuma garantia de que voltariam vivos. Alguns morreram sem ver frutos, outros foram assassinados, mas a palavra foi plantada. E ela nunca mais deixou de florescer. E hoje você está aí, com a Bíblia nas mãos, com liberdade para ouvir, para pregar, para adorar. E eu te pergunto, o que você está fazendo com esse privilégio? Você sabe quanto custou para que você pudesse ouvir essa mensagem hoje? Não despreze esse chamado. Você não é mais um número. Você é uma continuação viva da história da igreja. A igreja que começou em Atos e continua em você. Se essa palavra queimou no teu coração, comenta agora. Eu carrego a fé dos mártires. Diz de onde você está assistindo. E se inscreva no canal Deixa a Bíblia Falar, porque aqui não falamos de religião, falamos de Bíblia, história e verdade. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar. Nós só chegamos até aqui porque alguém antes de nós deu tudo por Jesus.